Olá, meus amigos, tudo bem? Então, vamos para a nossa segunda parte desse estudo das parábolas das 10 virgens, né? Uma parábola super interessante que a gente viu na aula anterior, o início, os aspectos culturais, os aspectos históricos, né? Até mesmo um pouco do contexto, que a gente já tinha visto com bastante detalhes. E hoje, nessa segunda parte, a gente vai estudar realmente, então, a simbologia de todos os elementos que constituem ali essa parábola, tá bom? Vamos fazer uma pequena prece para a gente sintonizar aí a nossa vibração com o plano maior, né? Vamos fechar os nossos olhos. Procure dar uma quietada na sua mente, no seu coração. Faça uma respiração mais profunda. E juntos vamos agradecer pela oportunidade de continuarmos aqui estudando o Evangelho, especialmente as parábolas de Jesus, esse rico manancial de conhecimento que nós temos à nossa disposição, para que a gente possa trilhar realmente um caminho de transformação pessoal, íntima, espiritual. Querido Mestre Jesus, nesse momento nós queremos realmente ter uma imensa gratidão no nosso coração para com tudo isso que você nos deixou, seus exemplos, seus ensinamentos, esse roteiro tão seguro para a gente seguir. Seus exemplos são inesquecíveis. Então é com esse propósito, Senhor, de estudarmos não apenas para alimentar o nosso intelecto, mas para realmente estarmos municiados de ferramentas para continuarmos a nossa estrada evolutiva nessa vida. Que a tua paz possa, Senhor, envolver todos os nossos corações mais uma vez e sempre. Em teu nome nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje. E que assim seja. Muito bom. Então, a parábola das 10 virgens é uma das parábolas que fazem parte apenas do Evangelho de Mateus. Ela está inserida dentro do sermão profético, como a gente viu, que lá no seu final ele contém 5 parábolas, e parábolas então que vão reforçar todo o conteúdo, o ensinamento que Jesus disse nesse sermão tão impactante, tão importante que nós temos lá no Evangelho. E essa parábola das 10 virgens, então, é classificada como uma das parábolas de vigilância, também como a gente já viu. Em vários momentos do sermão profético e depois nessas parábolas finais do sermão, Jesus fala e repete, inclusive, esse tipo de ensinamento. Ele diz, olha, vigiai. É uma recomendação, é um pedido de Jesus. Vigiai porque não sabeis em qual dia vem o Senhor. Então, toda essa imprevisibilidade da vinda do Senhor, porque os discípulos perguntaram, mas quando tudo isso vai acontecer? Não é? Quando que Jesus voltaria novamente, depois de todos aqueles acontecimentos que Jesus profetizou? Então, tá lá, né? A gente não vai saber em qual hora, em que dia e exatamente em que momento vai vir Jesus nesse final dos tempos. Mas é que a gente precisa estar preparado, olha lá, estejais preparados, porque na hora em que não pensais vem o Filho do Homem. Então essa é a mensagem final de todas as parábolas de vigilância, que a gente precisa estar preparado, e aí a gente vai entender, né, na parábola das 10 virgens, né, resumidamente, só para a gente recordar, é a parábola em que Jesus fala de uma festa de casamento. Então, ele começa dizendo que a parábola, que o reino de Deus, que o reino dos céus, né, melhor dizendo, porque essa é a narrativa de Mateus, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que foram esperar o noivo, né, numa festa de casamento. E aí começa falando que 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes.
e que elas então levavam as lamparinas, né, nas suas mãos com lamparinas acesas e elas ficavam lá na porta da casa do noivo, esperando a comitiva do casamento, o noivo e a noiva e os convidados chegarem. Só que enquanto elas estavam esperando o noivo, elas adormeceram. As 10 virgens adormeceram, porque o noivo estava demorando demais. Mas, num determinado momento, então, à meia-noite, como diz o texto, houve lá uma agitação, um clamor, e né, o pessoal fala assim, eis o noivo, né, saiam para segui-lo, para recebê-lo. E as 10 então se levantam, começam a preparar de novo as lamparinas, que na verdade precisava colocar óleo para que elas continuassem acesas. E aí então 5 delas viram que elas não tinham mais óleo. Aquele óleo que cabia naquela pequena lamparina tinha queimado todo, enquanto elas estavam aguardando e dormindo. E agora que o noivo chegou, elas precisavam acender de novo as lamparinas e não tinha mais óleo. Elas pediram um pouco de óleo para as outras 5, que tinham levado um recipiente com uma reserva de óleo. Então as 5 prudentes colocaram mais óleo, acenderam as lâmpadas, né, as lamparinas. As outras 5 pediram emprestado, mas as 5 que tinham levado disseram assim, olha, a gente não pode emprestar, né? Senão todo mundo vai ficar sem, vocês têm que sair e tentar arrumar esse óleo aí, em algum lugar. E aí elas saíram correndo para tentar emprestar ou comprar uma reserva de óleo, né, à meia-noite, como a gente viu ali, né, meio estranho onde elas iriam conseguir isso. E enquanto elas saíram para pedir o óleo emprestado, as 5 que não tinham essa reserva, o noivo e a comitiva dos convidados chegou, as 5 que estavam com as lâmpadas acesas entraram dentro da casa para a festa de casamento começar, e o noivo fechou a porta. Quando as 5 que conseguiram esse óleo, não fala como na parábola, elas chegaram e a porta estava fechada, e elas bateram na porta e falaram, Senhor, Senhor, né, abre-nos a porta, porque a gente chegou com a lâmpada. E aí lá de dentro o noivo diz assim, não vos conheço. Tá? E a parábola termina com Jesus dizendo novamente, né, vigiai porque não sabeis em que dia o Senhor vai chegar. Tá? Então tá, essa é a nossa parábola de vigilância. E hoje a gente vai tentar não, nós vamos entender melhor um pouquinho toda essa simbologia. A questão do horário em que o noivo chega é um horário que chama a atenção, né? Porque está dentro desse contexto de imprevisibilidade, ou seja, a gente viu que as festas de casamento, elas começavam à noite, ao fim da tarde, ao escurecer. E muitas vezes, ok, o noivo demorava um pouquinho, porque a história toda era, ele ia na casa da noiva, dos pais da noiva, tinha uma pequena ceia muito simples ali, e depois o noivo e a noiva vinham, né, sentados em cima de um animal, do lombo de um animal, e vinha como numa espécie de cortejo, de procissão pelas pequenas ruas das vilas. E aí os convidados iam se agregando ali nessa procissão, né, para irem em direção à casa do noivo, onde a festa iria acontecer. Então tudo bem do noivo demorar um pouco, mas assim, meia-noite é um horário muito tarde para uma festa começar, vocês concordam? Então Jesus quis nessa narrativa, com certeza, mostrar isso. Falou, olha, não, a gente não sabe que horário que é. Ah, então tá, o noivo chegou 6 horas da tarde lá na casa da noiva, até umas 8h30, 9 horas, ele vai chegar, então a gente fica esperando. Mas aí deu 8h30, 9 horas, 10 horas, o noivo não chega, essa comitiva não chega. O que aconteceu? As virgens, que eram as madrinhas, que estavam ali para recepcionar os noivos e os convidados, dormiram. Então é muito tarde para começar uma festa. Então acreditem, né? Intencionalmente Jesus coloca esse horário na parábola. Agora a gente vai ver que, na verdade, não poderia passar da meia-noite, tá? Porque essas festas de casamento lá no Oriente Médio, Palestina, onde Jesus viveu, eram muito determinadas, tinha regrinhas, né? Tinha, vamos dizer assim, um cronograma, um script para seguir. As festas duravam vários dias. Mas então se a festa, né, a festa de bodas, a festa nupcial,
estava marcada para acontecer naquele dia e o noivo já tinha saído e o noivo tinha que voltar, não podia passar da meia-noite, porque depois da meia-noite já seria o outro dia, o dia seguinte, tá? Então é como se Jesus quisesse dizer assim, olha, é no limite, vai ser ali, ó, né? É o fim dos tempos mesmo, é o fim do período. O noivo vai chegar no limite, no final do período, mesmo a gente não sabendo, não tem como prever isso, mas provavelmente vai ser mesmo, né, antes do próximo ciclo, antes da virada do próximo dia, que a gente vai entender isso, né, que é realmente, nós estamos falando de ciclos evolutivos do planeta Terra, do fim de eras, tá? Jesus falou, né, que não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse até o último tio. Então é isso, né? A gente está vivendo ciclos evolutivos no planeta Terra e os mundos e a evolução espiritual que Deus programa para os espíritos é assim, tá? Então não poderia passar da meia-noite, mas obviamente era um horário inesperado, um horário não tradicional. E aí é interessante porque na parábola diz assim, houve um clamor. Então, né, olha assim, tá todo mundo lá, tranquilo. Ah, sim, o noivo vai chegar, mas ninguém sabe que horário. De repente tem um clamor, né? Tem uma agitação. Alguém grita, eis o noivo. Então a gente fica imaginando isso, né, no fim dos tempos, como Jesus falou no seu sermão profético. Como será, né, quando realmente tiver ali as portas da chegada do Filho do Homem, haverá um clamor, sabe? Haverá uma agitação, né? E quando o Filho do Homem chegar, não tem como não enxergar, não tem como falar que não é aquilo, né? É inegável, todo mundo vai ver, todo mundo vai presenciar, todo mundo vai ouvir. Então, essa questão do horário, a simbologia do horário, é um aspecto interessante dessa parábola. Assim como o número 10, que também já foi várias vezes questionado aí, né, alguns textos que a gente tem de estudos dessa parábola falam a respeito dessa simbologia do número 10. Então, assim como no Evangelho, a gente tem no Velho Testamento também simbologias numéricas, né? Então, o número 7, por exemplo, sempre foi muito usado, né, nos dias da criação. Então, Deus criou em 6 dias, no sétimo descansou. E Jesus falando, né, se a gente teria que perdoar 7 vezes, porque isso também estava no Velho Testamento, de que para você perdoar alguém, você teria que perdoar 7 vezes uma dívida do seu inimigo, né? Isso seria um perdão concreto, real. Jesus disse que a gente deveria perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, existe, obviamente, uma simbologia, não é do nada que esses números são citados nos textos, tá? O número 10 tem uma simbologia interessante, ele aparece em outros lugares, né? Lá no Êxodo, no Antigo Testamento, os mandamentos que Moisés apresentou para o povo no deserto eram 10 mandamentos, não eram 5, não eram 15, eram 10. Por que esse número será, né? Numa parábola de Jesus que está lá em Mateus, né, Jesus fala que havia uma dívida de 10.000 talentos. Isso significa assim, é como se fosse uma dívida impagável. Seria uma representação de algo muito vultuoso, algo acima das possibilidades. 10.000 talentos, né? A gente vai ver na sequência a parábola dos talentos, que faz parte do sermão profético. Então, o número 10 poderia ser 2.000, 20.000 talentos, 9.500 talentos, né? Entendeu? Mas Jesus coloca 10.000 talentos, então esse número tem uma representação. Assim como na parábola das minas, né? 10 servos recebem cada qual 10 minas quando o Senhor parte para longe. Então, de novo aqui o número 10 sendo usado, e aí os estudiosos desses textos, né? E que tentam buscar a representação simbólica desse número 10, tá lá ainda, né, a cura dos 10 leprosos. Lembram desse episódio, né? Jesus foi procurado por um grupo, né, fora da cidade, que os leprosos não podiam ficar dentro das muralhas da cidade, e eles ficavam sempre do lado de fora, esmolando, mendigando a caridade alheia.
E esse grupo procurou Jesus para ser curado. Jesus curou os 10 leprosos, tá? Mas, né, eles foram embora para se apresentar lá para o sacerdote, mas apenas um voltou e era samaritano, né? É muito bacana essa cura, esse relato do episódio dessa cura. Então, de novo, o número 10 presente ali no texto, tá? Para alguns estudiosos, então, o número 10 representa isso, essa inteireza. É um número inteiro, é um número que revela uma condição de todo. Seria um número suficiente para justificar um evento naquela sociedade judaica da época. Então, se você fosse fazer qualquer celebração, por exemplo, né, um casamento, né, a gente está falando inclusive de uma boda, um casamento para ser realizado, bastaria que você tivesse 10 homens. Então, bacana que não são 10 mulheres, tá? A lei lá, toda a tradição judaica é muito machista, né? Então, uma sociedade muito patriarcal e, obviamente, que as mulheres tinham muito poucos direitos. No caso, Jesus foi um dos que realmente trouxe um resgate da mulher, porque vários personagens, vários seguidores de Jesus também eram mulheres, e várias vezes Jesus usa mulheres como personagens das suas parábolas, até para valorizar essa figura e valorizar, né, essa igualdade de gênero que não haveria por que ser tão diferente assim, mas lá na sociedade judaica e na lei, nos escritos paralelos da lei judaica, tinham essas recomendações. Ora, eram necessários 10 homens judeus para formar uma companhia e celebrar Páscoa. Eram 10 homens para você celebrar uma cerimônia de casamento. Bastariam 10 homens para você fundar uma sinagoga. Né? Então esse número 10 representava isso, a totalidade, tá? O número perfeito, o número, né, que traria essa noção de todo. E está aqui, então, as 10 virgens também citadas nessa parábola. Agora, bem importante a gente buscar entender de verdade a diferença entre essas 10, não é? Porque 5 foram classificadas como sábias, prudentes, vigilantes, e as outras 5 classificadas como tolas, imprudentes, loucas, nécias. Então, são vários termos que, né, são designados para elas. E aí, então, qual será a diferença entre essas 10? Claro, nitidamente no texto a gente tem que a diferença é que elas 5 levaram a reserva de óleos, as outras 5 não. Mas então, alguns aspectos a gente poderia destacar. Olha, todas as 10 foram convidadas. Elas eram madrinhas da noiva. Então, não havia diferença nesse aspecto. Todas elas tinham as lamparinas, não é? Todas elas foram para a porta da casa do noivo com a lamparina acesa para esperar o noivo. Inclusive, todas as 10 dormiram enquanto esperavam o noivo. Tá? Todas as 10 dormiram. Isso é um fato que chama atenção nessa parábola, né? Porque a gente poderia imaginar que a diferença é, então as imprudentes dormiram e as prudentes não dormiram, elas estavam vigilantes. E a gente viu que não é esse aspecto que é destacado na parábola, tá? Todas dormiram. Mas então, finalmente, né, realmente a diferença que se destaca, que Jesus quis demonstrar ali, é a reserva de óleo. É as 5 prudentes terem levado um vidrinho, um vidrinho não, provavelmente um frasco de barro, de cerâmica, né, que é o que se usava na época, com uma reserva de óleo, que a gente viu que era o óleo de oliva. Em relação ao comportamento das virgens, a gente vê um fato interessante. Quando o noivo chega e tem aquele clamor e elas todas levantam porque estavam dormindo, e aí então o que elas vão ter que fazer? O óleo que elas tinham levado enquanto elas estavam dormindo continuou queimando, provavelmente porque as lâmpadas eram pequenas, não cabia tanto óleo assim, provavelmente elas tinham se apagado. Então, à medida em que elas perceberam que o noivo chegou, elas se levantaram e tinham que acender novamente a lâmpada, porque o papel delas era esse, recepcionarem os noivos e a comitiva. E aí, quando as prudentes olharam, obviamente elas sacaram o seu
frasquinho de reserva, encheram a lamparina e acenderam de novo. As outras ficaram desesperadas, por quê? E agora, como que a gente vai aqui recepcionar? É uma vergonha isso, né? A gente não está cumprindo o nosso papel aqui de recepcionar com a lamparina. É preciso lamparina, era meia-noite, estava escuro, elas não seriam nem enxergadas, nem vistas, né? E aí então elas pediram esse óleo emprestado. E isso é uma coisa bastante importante nessa parábola, no meu ponto de vista e de tantos autores que estudaram e comentaram esse texto. Porque, veja bem, assim como a gente precisa estar vigilante, preparado para essa vinda do Senhor no fim dos tempos, tá? Porque essa é a mensagem do sermão profético, a gente precisa ter o nosso recurso próprio. Esse recurso, esse óleo que a parábola representa, que é o que vai dar combustão, ele não pode ser emprestado. Então, se eu estou preparado ou não estou preparado, isso depende dos meus recursos pessoais. Não posso pedir virtudes e bens espirituais para as outras pessoas emprestado. Eu não posso chegar para minha esposa, para o meu filho, para os meus parentes e amigos e dizer assim, olha, me empresta um pouquinho da sua fé, me empresta um pouquinho da sua caridade, me empresta um pouquinho da sua paciência. Isso eu tenho que ter próprio. Eu tenho que desenvolver isso. É essa conquista, esse valor, esses bens espirituais, esses valores, né, tão importantes que a gente que é o nosso trabalho de conquista individual e evolutiva e espiritual na vida, cada um tem que realizar. A gente não pode emprestar isso, não tem como emprestar. Então, quando as 5 virgens prudentes, que tinham reserva de óleo, se negaram a emprestar o óleo para as imprudentes que não tinham, foi uma questão de egoísmo, né? Nem seria uma questão de amar menos, tá? Mesma coisa que se você tem uma determinada virtude e alguém que não tem te pede emprestado, não é porque você ama menos aquela pessoa que você não emprestaria, é porque não faz parte do processo. Não tem jeito, não é assim que funciona. Então não é uma questão de egoísmo, não vou dar, não vou emprestar, só eu que vou entrar na festa. E nem questão de gostar menos da pessoa que está pedindo emprestado. É que a dinâmica da vida, o processo da vida é assim. Cada um tem que ter o seu recurso. Cada um tem que ter a sua reserva de óleo. Então, que tolice seria pedir vivência espiritual emprestado. Talvez, mais uma vez, caracterize a imprudência e a falta de amadurecimento daquelas 5 virgens imprudentes. Né? Porque, obviamente, que é uma simbologia, é uma parábola, mas né, assim como as prudentes tinham a reserva e elas sabiam que não adiantava emprestar, as imprudentes achavam que poderia pedir emprestado. Né? Elas achavam assim, que podiam enganar o noivo, que poderiam enganar, sabe? A historinha lá na hora que o noivo chegasse. E a história mostra claramente, a parábola mostra claramente, ninguém vai enganar quando a hora chegar. Ou você está preparado, ou você foi vigilante, ou você não foi. É simples assim. O que será que esse azeite extra representa? Eu já disse um pouco para vocês, né? Talvez o azeite na verdade, na lamparina, né? Olha só, essa imagem dá para a gente ver bem uma lamparina, né, de cerâmica, talvez algo bem parecido com o que existia na época. O azeite nessa história, estão vendo aí no biquinho da lamparina tem um chumaço de um pano, um pavio, que por dentro está em contato com o óleo, está embebido no óleo, você coloca fogo e ela acende. Tá? O azeite é o combustível. É o azeite que faz a luz ser possível, que faz a combustão para a lamparina se acender. Se não tiver azeite, a luz se apaga. Então, enquanto tem azeite, a lamparina está acesa. Então, em vários momentos lá, né, dos textos do Evangelho,
a gente poderia classificar, porque na cultura também tinha esse significado, o azeite como um símbolo da verdadeira espiritualidade. O azeite são as nossas conquistas internas, morais, espirituais. É aquilo que a gente conseguiu amealhar no nosso caminho evolutivo. Então, se eu tenho azeite, significa que eu tenho conquistas, que eu tenho aprendizado, que eu fiz o caminho de espiritualidade, sabe, com essas conquistas, com essas realizações. O azeite naquela cultura, inclusive, tinha um significado bem importante, né? A gente viu isso na aula anterior, o quanto o azeite era comum ali, o azeite de oliva, que era uma região cheia de oliveiras, então era abundante a produção de azeite de oliva ali. E existiam muitos rituais de unção com óleo em vários momentos da tradição judaica. Então, os sacerdotes faziam determinadas unções, sabe? Principalmente na testa, tá? Muitos profetas, né, que publicaram os textos do Velho Testamento, falam a respeito dessas unções. Então, ungir uma pessoa era um ato de, sabe? Você está usando um símbolo de espiritualidade, e a unção seria isso, é você levar mais espiritualidade, uma representação de um ato de elevação espiritual. É o momento das unções. Então, nos rituais religiosos eles tinham, os reis eram ungidos e até mesmo os hóspedes, né? Jesus foi ungido nos pés pela mulher na casa de Simão. Vocês lembram do fariseu? Então, Jesus foi convidado para aquele almoço ali, ou almoço ou jantar, já não lembro mais. E aí, então, Jesus foi tratado meio friamente, mas ele era um mestre, então era importante ter um mestre, um rabi, participando dos eventos nas casas, nos almoços e etc. Quando então entra aquela mulher que começa, né, a lavar os pés de Jesus com as lágrimas, enxugar os pés de Jesus com seus cabelos e ungir os pés de Jesus com azeite, com o óleo que ela trazia num colar. E aí foi um escândalo, porque todo mundo sabia que aquela mulher era uma prostituta. E aí, enfim, a história é outra, né? Mas até mesmo o nome, né? Por exemplo, a gente conhece Jesus Cristo. Cristo é uma palavra que vem do grego, que significa ungido. Então, Christos significa ungido. Jesus não era conhecido como Cristo na época, porque Cristo não é uma palavra do aramaico, do hebraico que se falava lá na época. Quando, né, depois os evangelhos foram traduzidos, ou Lucas, depois que era grego, escreveu o seu evangelho em grego, então as palavras foram, né, tomando um outro significado, tá? E então Jesus não chamava Jesus Cristo. Cristo é um título. Cristo é uma denominação, sabe? Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido, ou seja, aquele que foi ungido por Deus, aquele que foi ungido no grau máximo, aquele que tinha espiritualidade no grau máximo. Essa é a significação de ungido, de ungir. Se usava o óleo, tá? Então, talvez realmente o azeite, o óleo nessa parábola, a simbologia seja isso. Você ter ou não ter o azeite extra significa a nossa fé, as nossas obras, nossas conquistas morais, a nossa luz interior, né? Não é o azeite que gera luz. Então, se você tem luz interior, se você construiu isso, você tem reserva de azeite. O azeite representa isso. O quanto a gente está preparado para entrar na festa. Então, só entra na festa quem tinha azeite de reserva. Quem estava preparado. E esse é o ponto que diferencia as virgens nessa parábola, tá? Disse para vocês, né, que a parábola é clara, todas as 10 virgens dormiram. Então, que a vigilância a que Jesus se refere, né, vigiai porque vocês não sabem quando essas coisas vão acontecer, a vigilância não poderia estar necessariamente na questão do sono, tá, de ter dormido ou não.
porque, ok, todas dormiram, mas as 5 que tinham a reserva de óleo entraram na festa. Elas eram previdentes, elas eram vigilantes, tá? Então, o que será que representa esse sono na parábola? Porque poderia ter passado sem esse relato, né? Mas na parábola tá lá, olha, e todas as 10 dormiram. Mas nem todo mundo dormiu porque alguém gritou, eis o noivo. Então, nem todas as pessoas estavam dormindo, é de se supor. O que significaria, né, esse sono? O que representaria? Qual a simbologia possível, tá? A gente não tem que forçar simbologias, mas elas podem ser coerentes com a história e trazer um significado, sabe, que acrescenta, que seja racional, que seja lógico, que agregue uma compreensão maior, né? Então eu gostei muito, é que talvez aqui vocês vão ver no espelho, né? Para essa explicação, gostei muito desse livro do Huberto Holden, Sabedoria das Parábolas. Ele tem uma visão bastante diferente assim do tradicional, sabe? Foi um cara muito inteligente. E Humberto Holden, então, ele diz o seguinte: a vida terrestre é uma espécie de sono. Então, é quase como se na parábola Jesus estivesse dizendo assim: olha, não deixa de ser natural a gente dormir numa espera tão longa. E nem haveria problema. O problema é você estar preparado previamente ou não. Então, no caso, a vida, a encarnação, o ato da encarnação, não deixa de ser uma espécie de sono para o espírito. A gente tem a nossa consciência, né, espiritual reduzida na sua manifestação. O corpo dá uma abafada, vai, em todo o potencial da nossa mente, do nosso espírito. Então, viver uma vida, né, encarnado não deixa de ser um sonho, um sono transitório, tá? Diante da vida espiritual, que tem uma capacidade, uma condição diferente. Mas o lance é, então beleza, mesmo durante o sono, você tem que ter esse preparo feito. Né? Você tem que ter obras, você tem que ter isso construído ao longo da vida, você tem que ser previdente para conseguir, para conquistar esses elementos antes, tá? Então, eu coloquei na aula anterior que é uma diferença entre outras passagens, quando Jesus lá, né, logo a seguir no Monte das Oliveiras, sabendo que ia ser preso, que ia ser crucificado, ele vai fazer a sua oração, lembra? E deixa os 3 discípulos velando, vigiando para ele, e quando ele vê, os 3 estavam dormindo, né? Eu citei isso. Nesse caso, nesse episódio de Jesus lá orando no Monte das Oliveiras, no Horto das Oliveiras, a vigilância estava relacionada ao sono, ok? Aqui nessa parábola, não, porque as previdentes também tinham dormido. Então, se refere provavelmente a essa questão de estarmos encarnados e de o quanto isso não deixa de ser uma dificuldade a mais, vamos dizer assim, para a gente fazer a nossa vigilância, tá? E aí, muito interessante o desenrolar da história, porque as 5 que não tinham óleo de reserva saíram correndo para conseguir, tá? E quando elas chegaram, a porta estava fechada. A simbologia da porta fechada é bem forte, né? Porque, obviamente, que Jesus está se referindo ao fim dos tempos, à vinda dele no final dos tempos, a essa segunda vinda que a gente já estudou nos seus aspectos do texto. Então, quando a doutrina espírita nos fala sobre fim de ciclos evolutivos, meus amigos, não tem como negar que a gente está vivendo exatamente esse momento. Né? Os espíritos já nos alertaram tantas vezes que a gente está em plena transição planetária. Transição no fim de ciclo, de um ciclo de prova e regeneração para o ciclo de prova e expiação para o ciclo de regeneração. E essa fase de transição é essa fase turbulenta, tá? Em que as coisas vão acontecer e que Jesus já nos alertou lá no seu sermão profético.
né? Já nos trouxe todos os sinais do que iria acontecer. Nós estamos vivendo isso, certo? Então, o que a gente sabe através da informação dos espíritos? Que a Terra passando por essa turbulência de fim de ciclo é um momento de seleção. A gente ainda vai ver essa seleção sendo explicada por Jesus na parábola do julgamento final. Mas, então, assim, muitos espíritos que reencarnam na Terra não vão reencarnar mais, porque não estão mais compatíveis vibratoriamente, espiritualmente, com o novo padrão que está se desenvolvendo na Terra de regeneração. Então, ter a porta fechada numa festa de casamento significa assim: olha, você não está preparado para continuar, para entrar nessa festa, né? A terra regenerada é a festa de casamento dessa parábola. Então, se você não tiver óleo suficiente, se você não tiver preparo, se você não tiver uma vibração compatível com os novos valores desse mundo de regeneração, você não vai ficar na terra. A porta vai estar fechada, você vai ficar do lado de fora. Então, a porta fechada representa essa impossibilidade de ficar na Terra regenerada por uma incompatibilidade vibratória. Não é um castigo, tá? Porque a regra é clara, né? Vamos dizer assim, usando o jargão do esporte. A regra é clara, ou você está preparado e foi vigilante, ou você não está, tá? Então não adianta clamar Senhor, Senhor. Vocês lembram? Porque elas chegaram, bateram na porta pedindo para entrar e falaram Senhor, Senhor, quer dizer, clamando para entrar, pedindo para entrar. Não adianta, gente, não é através de palavras, é através de atitudes que elas tinham que demonstrar isso, tá? Então, como assim o noivo não as conhece, né? Porque a resposta do noivo foi essa: não vos conheço. E aí a gente teria que se perguntar, então, como a gente vai ser conhecido pelo noivo? O que precisa para a gente ser conhecido pelo noivo e poder entrar nessa festa? Essa resposta a gente vai ver nas parábolas seguintes, principalmente a do julgamento final. A dos talentos também, né? Porque a parábola dos talentos vai mostrar para a gente assim, ok, como se preparar. O que fazer com a sua luz, com a reserva de óleo? O que você tem que fazer com os talentos que você recebe? Né? Talento, no caso, é uma outra história na parábola. Mas com as capacidades e potencialidades que a gente tem por criação de Deus. O que eu faço com essas potencialidades? Como eu me preparo para essa evolução, para essas fases evolutivas do meu caminho? Então, como ser conhecido pelo noivo? Na parábola do julgamento final, é claro, Jesus vai falar exatamente assim: o que um fez, o que o outro não fez. E o que vai motivar essa separação, tá? Então, olha que interessante. Faz a gente pensar também no seguinte aspecto, tá? Porque as que não tinham óleo, elas falaram assim: ah, então tá, né? Então beleza, a gente não tem óleo, vamos ficar aqui fora da festa, pronto, acabou. Uma resignação de ficar fora da festa e tudo certo. Quem tinha que entrar, entrou e elas não entraram. Mas não, elas foram atrás do óleo. Elas foram atrás de emprestar ou comprar esse óleo, né? Então, talvez elas tenham se arrependido de não terem sido previdentes ali. E elas queriam entrar na festa. Então, será que, vamos pensar em termos evolutivos, né? Quer dizer, aqueles que não estão preparados evolutivamente para permanecer na terra do mundo de regeneração. Será que se eles se arrependerem e continuarem e manifestarem o desejo de permanecer na terra, isso não basta? Será que isso não vai fazer com que essas pessoas permaneçam no planeta Terra de regeneração? Né? Não é cruel demais falar assim, olha, não vos conheço, não vai entrar, não vai ficar. Né? A gente vai estudar ainda na nossa última parte a visão espírita mesmo, né? As concepções espíritas que a gente pode tirar dessa parábola. Elas conseguiram o suprimento extra, não é verdade? Então a gente
percebeu que de alguma forma elas também fizeram algo para merecer estar nessa festa. Elas, né, se arrependeram, elas foram lá e conseguiram esse óleo, tá? Mas não foram previdentes de fazer isso antes, né? Quando a gente faz um olhar para a gente, para nós mesmos em relação a isso, é muito importante a gente se perguntar, né? Principalmente para os nossos comportamentos religiosos. Então, olha só, hoje que a gente não está tendo praticamente a possibilidade de frequentar um templo religioso, né? Vamos colocar nós lá no Kardec, a gente tá, não, a casa não está com as atividades funcionando presencialmente, apenas online, não é? Então, veja bem que muitas vezes não é só uma questão de ter o rótulo religioso, né? Eu sou noiva, madrinha da noiva. Não adianta, eu sou espírita, eu sou católico, evangélico, budista, umbandista, ateu. Não é o rótulo que você está escrito na sua testa que determina se você vai ficar na festa, entrar para a festa ou não. Então, mesmo aqueles de nós que poderíamos dizer assim, ou pensar assim, então beleza, o mundo de transição vai chegar, né? A fase de transição está aí, o mundo de regeneração vai chegar. Lógico, eu sou espírita, eu vou ficar na Terra regenerada. Sou espírita. Então, percebe, não é isso que vai ditar. Não é isso que vai determinar quem vai entrar na festa ou não. É o óleo de reserva. É a conquista moral, é a conquista do que você amealhou durante a sua existência, durante esse processo aqui. Não se improvisa a transformação moral. Ok, sabe? Dá tempo de você falar, opa, deixa eu ir atrás do meu óleo, deixa eu ir atrás de melhorar, de conseguir realmente ser vigilante, previdente, ter a minha reserva, ter a minha luz. É isso, né? Os espíritos estão nos alertando. Dá tempo, não é? O noivo não chegou ainda, tá para chegar, tá para chegar. Tá? Os alertas são esses o tempo todo. Então vamos atrás dessa reserva de óleo, não por rótulos, não por você ter tem a parábola da roupa nupcial, né? Das vestes nupciais também, se você está com uma roupa adequada para entrar numa festa ou não, mas deixa para lá que isso é uma outra parábola, tá? Eu gostei muito da reflexão do Huberto Roden, porque ele diz assim, bom, então tá. Jesus começou essa parábola dizendo assim, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, imaginando que entrar na festa de casamento é você ter acesso ao reino dos céus, então o reino dos céus foi só para 5 virgens. Jesus falou, não, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, será que aquelas 5 que não entraram na festa, elas não teriam nunca mais o direito de ser admitidas? Vamos imaginar quem, na fase de transição, e quando chegar o momento da reclassificação de mundo de regeneração, aqueles que não puderem participar da Terra regenerada, aqueles que forem reencarnar em outros mundos, porque a gente sabe disso já, eles vão para mundos compatíveis com o seu grau de vibração. Mundos onde haverá choro e ranger de dentes, não é? Está lá ainda no sermão profético, nas parábolas. Então, a gente vai ver que não há retroação evolutiva, mas né, o caminho não é fácil. Então, aqueles que não puderem entrar na festa, aqueles que não puderem acessar o mundo de regeneração, que forem para mundos de expiação e provas ainda, porque é o padrão compatível com eles, mas expiação e provas lá no comecinho, né? Como a Terra foi há milhares de anos um mundo primitivo que passou para mundo de regeneração, para mundo de prova e expiação, mas entendeu? É um trabalho árduo, né? Então, será que aqueles que forem degredados, lembram dos exilados de Capela? Que forem exilados da Terra para mundos inferiores, para continuar o seu processo evolutivo,
eles nunca mais poderão voltar para a Terra? Será que aquelas 5 virgens que conseguiram de alguma forma um óleo, elas não poderiam entrar numa festa de casamento, nem que não fosse naquele momento? Então, diz aqui Humberto Roden, que achei interessante, que provavelmente essas 5 virgens, elas poderão participar da festa de casamento num outro ciclo evolutivo. Então, assim como os que vieram de Capela para a Terra, no mesmo processo, no mesmo ciclo de evolução, muito provavelmente, como Emmanuel nos explicou no A Caminho da Luz. E Emmanuel também falou que vários dos capelinos que passaram temporadas aqui no planeta Terra e que se reajustaram, se prepararam, conquistaram o seu óleo, voltaram para a Capela. Então, quando voltaram para a Capela estava em regeneração já. Aquele mundo de Capela, né? Capela é uma estrela. Aquele mundo de Capela já estava no ciclo de regeneração. Já estava na festa de casamento, mas eles conseguiram voltar e se reajustarem ali, mereceram voltar, porque conseguiram se reajustar e se adequar ao padrão daquele mundo que já estava num outro ritmo de evolução. Então a mesma coisa a gente poderia imaginar, porque a parábola é de 10 virgens. Então as 10 vão, em algum momento, ter acesso ao reino dos céus, porque senão Jesus teria dito a parábola das 5 virgens prudentes. Ele teria narrado, tinham 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes. Só as 5 prudentes entraram na festa, só as 5 prudentes merecem o reino dos céus. E ele falou que as 10, que o reino dos céus era semelhante às 10 virgens. Tá? Então, acho interessante, tá? Da gente fazer essas reflexões. O que vocês acham, né? Cada um tem um olhar diferente, tem tantos autores falando sobre isso. Bacana, gente. Nós estamos apenas colocando as possibilidades de reflexão, né? Então, olha essa imagem, né? Que é uma pintura medieval. Marca exatamente essa reflexão, né? Das 5 que ficaram do lado de fora, das 5 que entraram na casa com o noivo. Ou seja, entrar na festa de casamento, na visão nossa espírita, é merecer ficar na Terra regenerada após essa vinda do Filho do Homem. Então, na simbologia, rapidamente, finalizando já, a gente poderia dizer quem é o noivo? Jesus. O que significa a festa de bodas? Significa a Terra regenerada, esse caminho de transição, né, de ciclos evolutivos que os mundos fazem, que a Terra está fazendo. O óleo vai significar e simbolizar o quê? A nossa luz interior, nossas conquistas morais do processo evolutivo. E quem são as 10 virgens? Talvez todos nós, né, candidatos a um mundo de regeneração. Então, a gente vai entrar na festa ou não, dependendo da nossa vigilância, do nosso preparo. Será que nós estamos vigilantes, meus amigos? Será que nós que estamos estudando juntos aqui, agora, né? Parábola de Jesus das 10 virgens, será que a gente faria essa reflexão? Nós estamos sendo vigilantes? Vamos pensar, né? Vamos pensar como têm sido as nossas escolhas. Será que nós estamos nos preparando adequadamente para não ficarmos sem óleo? Então, eu tenho certeza de que na continuidade dos nossos estudos, como eu já disse aqui, quando a gente estiver estudando a parábola dos talentos e do julgamento final, a gente vai entender ainda um pouco melhor tudo isso, mas já é um início de reflexão que a gente gostaria de trazer aqui, ok? Então a gente encerra essa aula falando sobre os aspectos simbólicos da parábola das 10 virgens. Na nossa próxima aula, então, né, da semana que vem, a gente vai ter uma live planejada, né? Ainda vou confirmar com o nosso grupo lá de monitores, com o Paulo, com a Denise e com os outros colegas, se a programação está realmente mantida. Eu creio que sim, porque aí na live a gente tem a oportunidade de até trocar um pouquinho mais, de dúvidas, perguntas, novos pontos de vista dos outros colegas, né? Aqui está sendo
uma apresentação de algumas reflexões, tá bom? Mas na próxima aula e na última parte, então, a gente vai ver um pouquinho mais os detalhes que a doutrina espírita nos traz a respeito dessa parábola e do contexto dos ciclos evolutivos dos mundos, para a gente entender bem direitinho assim o que Jesus quis nos mostrar com essa parábola tão interessante. Combinado? Gente, gratidão pela companhia de vocês aqui nessa aula e nos vemos aí na próxima etapa do estudo para a gente finalizar a parábola das 10 virgens, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para todos.